Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você estava pensando que ia ficar de férias, que não ia ter aula, você está enganado, você estava enganado. E nós estamos aqui mais uma vez para, dessa vez, talvez não bater um papo igual a gente faz geralmente na EBD, mas eu espero que também sirva para vocês aí essa aula, apesar dessa situação difícil que nós estamos enfrentando. Nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual também, tá? É, o meu rascunho está aqui embaixo, então eu talvez não fique olhando muito para a câmera, vou ficar olhando muito aqui para baixo, tá? Então eu não sou youtuber, então eu vou ficar olhando para baixo aqui mesmo, eu não estou treinado ainda para essas coisas. E espero não ficar também, né? Eu espero que a gente possa estar junto logo logo aí para poder conversar um pouquinho mais, tá? Vamos começar orando? Então, Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Eu peço para que o Senhor esteja com cada vida neste momento que está assistindo este vídeo, para que o Senhor cuide de cada adolescente, de cada jovem na casa deles, que eles possam estar se entregando cada vez mais ao Senhor e que os seus corações sejam abertos a ouvir essa mensagem agora, que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, para a sua honra e sua glória, no nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa é o desafio que eu tenho para essa semana. Aí, que eu quero passar esse desafio a vocês, é que vocês leiam a Bíblia e orem o dobro do que vocês já têm lido ou orado, tá? Então, se você costuma ler a Bíblia uma vez por dia, que você leia duas, tá? Se você está orando uma vez por dia, que você ore duas. Se você lê a Bíblia dia sim e dia não, que você então passe a ler todos os dias, tá? Se você não lê a Bíblia em nenhum momento durante a semana, né? Não, espero que não seja o seu caso, mas leia pelo menos uma vez então, tá? Então é um desafio. Na próxima semana a gente fala mais uma vez sobre isso, tá bom? A gente falou na última aula, eu não sei se vocês vão lembrar, sobre a vida de José, tá? Nós falamos sobre exemplos é, práticos, né, na vida dele, que a gente podia trazer para a gente aplicar na nossa vida, tá? Vamos continuar falando um pouquinho sobre exemplos, né? Hoje não sobre a vida de José, mas também vai ser um exemplo e eu espero que vocês, de tudo que eu vou falar aqui, eu espero que pelo menos uma palavrinha aí, uma frase sirva para você e para o seu crescimento. Tá legal? Bom, na idade que vocês estão, né, e por volta dos 12 até os 18 anos, provavelmente vocês já estão pensando em profissão, nós inclusive já conversamos sobre isso já, e geralmente nós temos exemplos, nós temos inspirações para a carreira, né? Às vezes é um professor da escola, alguém, alguém que escreveu um livro, né? Alguém na internet. Nós temos geralmente estes exemplos e nós nos inspiramos nessas pessoas para estudar e seguir, né? Com aquele futuro ali. Isso é muito bom, isso é ótimo. Ter bons exemplos nos ajudam a tomar decisões corretas, a aprender inclusive com os erros das outras pessoas, para que você não cometa os mesmos erros, tá? Eu queria saber de vocês se na vida espiritual, se vocês também têm esse hábito, né, de se espelhar, de ter exemplos. Será que sim? Né, eu não gosto muito de separar essa coisa de vida material, de vida espiritual. Né? Não existe essa diferença. É como se tivesse duas vidas. Mas só para a gente tentar entender aqui.
né? Quando se trata de cultivar a nossa parte espiritual, será que nós temos a mesma preocupação? Nós vamos falar hoje sobre a vida de Timóteo, tá? E eu gostaria que você abrisse aí, né, na sua Bíblia, se você já puder deixar ela aberta lá em Timóteo, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Eu quero ler com vocês do versículo, no capítulo 1, né? Capítulo 4, do versículo 12 até o 16. Fala o seguinte: Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Tá? A minha versão pode estar aqui de repente um pouquinho diferente da de vocês, tá bom? Mas vá acompanhando aí também. Bom, eu trouxe Timóteo hoje porque, além dele ser um jovem, né, a gente não sabe exatamente qual que era a idade de Timóteo, a Bíblia não fala, mas a gente entende que ele era um jovem, né, até pela forma com que Paulo fala com ele, né, os conselhos que Paulo fala sobre ele não ser desprezado. Vocês viram aqui agora aqui pela pouca idade dele. Então a gente entende que ele era um cara novo aí. Ele nasceu numa cidade chamada Listra, que é a cidade mais provável ali que ele tenha nascido. O pai dele era grego e a mãe dele, Eunice, e a avó dele, Loide, eram judias. Tá? Isso está lá em Atos 16, tá? E 2 Timóteo 1:5 fala sobre a mãe e a avó dele. Paulo, então, numa de suas viagens, aí passando ali na região, passou pela cidade de Listra, conheceu Timóteo, conheceu sua família. A gente não sabe exatamente se o pai dele estava vivo, mas o texto fala mais sobre a Eunice e Lloyd. Vamos aproveitar já e ler também? Está lá em Atos 16, do 1 ao 3. Fala o seguinte: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo jovem chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Vou parar aí, depois ele vai falar um pouco sobre a circuncisão também de Timóteo. Esse ponto não interessa para a gente agora, apesar de ser interessante, não é o foco do exemplo aqui que eu quero pegar com vocês. O ponto principal é que Timóteo ele é destacado, né, por Paulo, na verdade por Lucas, né, que foi quem escreveu o livro de Atos, como tendo um bom testemunho dos irmãos daquela cidade. Tá? Então, Timóteo era um bom exemplo. Paulo dava bom testemunho naquele local. Tá? Então, aqui nós já temos o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês sobre a vida de Timóteo. Tá? Ele,
havia nascido em um lar cristão e aprendeu, provavelmente desde cedo aqui, as Sagradas Escrituras. Isso permitiu que ele tivesse ali com os irmãos também de Listra, né, os cristãos de Listra, que ele tivesse aí um bom testemunho. Então, eu não sei se você nasceu num lar cristão, mas é uma bênção nascer num lar cristão. Isso não é a garantia de que você vai ser cristão, assim como também não era a garantia de que Timóteo seria um cristão no futuro, né? Mas isso fez toda a diferença na vida dele. Timóteo cresce na fé, ele aprende sobre Deus e sobre os planos que Deus tem para a humanidade. Caso você não tenha nascido num lar cristão, que tal se começar por você, né? Que tal você mesmo ser um exemplo na sua casa de cristão, falar sobre o amor de Deus e a sua família conhecer a Jesus pelas suas próprias atitudes, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. E caso você, como eu falei, não tenha nascido no lar cristão, como que vai ser a família que você vai formar, né? Ou até mesmo se você nasceu num lar cristão, como que vai ser a família que você vai formar? Será que você tem essa preocupação? Será que você já parou para pensar nisso, né? Será que os seus filhos terão o privilégio de ter um pai, de ter uma mãe cristã, né, ou cristão? Será que essa é uma preocupação sua também, né? Eu sei que pela idade, talvez, né, vocês estejam longe aí ainda de formar uma família em si, né? Então, quando vocês estiverem lá, os seus 35 anos, quando vocês forem pensar em começar a namorar, então, vocês já vão ter essa noção, essa instrução, né, vinda de Deus. Se você desde hoje já entregar isso em oração a Ele, né, que a sua família, que a família que você formar, também seja uma bênção e trabalhe no reino dele. Tá? Então, construa um lar cristão. Vai fazer diferença para você e para os seus filhos. Certo? O segundo ponto seria um pouco sobre submissão. Tá? É muito interessante a forma com que Paulo trata Timóteo, né? O amor, o carinho, o cuidado que Paulo tinha com Timóteo, né? Ele o chama de filho na fé. De fato, era um relacionamento de pai e filho, né? Paulo ele se sentia responsável pelos ensinos e pelas correções a Timóteo. E Timóteo, né, por sua vez, também respeitava Paulo, né, a fim de que ele pudesse aprender e crescer como um discípulo de Jesus. E Paulo fez isso, Timóteo fez isso, né? Ele reconhece isso em Paulo e valoriza, né, a sua oportunidade ali. Ele é submisso e ele valoriza o seu discipulador, né, que era Paulo nesse caso. É interessante falar de submissão, de obediência, de respeito, porque geralmente nessa fase de adolescência, muitas vezes os adolescentes, os jovens são conhecidos pela rebeldia ou insubmissão. Será que isso é verdade? Né? Não sei. A questão é que nessa fase existem muitas mudanças, existem muitas alterações aí na nossa rotina. A gente passa a tomar algumas decisões que antes a gente nem se preocupava. Na própria escola começa a mudar bastante coisa, a gente começa a pensar mais em futuro, né? Coisa que a gente nem pensava antes, a gente descobre que vai passar a ser uma preocupação.
e parece às vezes até que a gente consegue se virar sozinho, tá? Não se engane, vai com calma. Mas já pensou se Timóteo, né, lá na sua juventude, ele tinha aprendido sobre as escrituras, né? Ele era novo, ele tinha aprendido desde criança, provavelmente, ali sobre as escrituras. Será que ele chegaria para Paulo e falaria: Paulo, obrigado aí, mas tudo que você está falando eu já sei, cuida da sua vida que eu cuido da minha, a gente permanece amigo, vai para lá que eu vou por aqui, cada um cuida do seu, obrigado, até mais, né? A gente não sabe quais foram as respostas que Timóteo deu para Paulo, né? Porque a gente só tem as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, mas a gente percebe que talvez essa não fazia parte do caráter de Timóteo, né? Falar uma coisa dessa. E ele sempre se mostrou, parecia se mostrar humilde e receptivo aos ensinos que Paulo passava para ele através das suas cartas ou até pessoalmente. E eu até separei aqui alguns trechos. Eu queria que você, se tivesse a oportunidade também, aí já marcasse como é no vídeo. Então você para o vídeo, lê o texto, porque assim eu vou ler a frase, uma parte dela, uma parte do versículo e a referência. Você anota aí e lê um por um. É interessante você conhecer um pouquinho mais também sobre, sobre essa carta que Paulo escreveu para Timóteo. Tá? Esses trechos que eu escrevi mostram um pouquinho mais esse cuidado que Paulo tinha e você percebe que em certos momentos parece que realmente é um pai conversando com o filho dele. Tá? Fala o seguinte, a primeira frase que eu separei é: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Tá? Isso está lá em 1 Timóteo 1,18. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres. Isso está lá em 1 Timóteo 4, versículo 16. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. 1 Timóteo 6,11. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Está lá em 1 Timóteo 6,20. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Está em 2 Timóteo 2,15. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Está em 2 Timóteo 3,10. Então, você percebe aqui que Paulo tem um relacionamento bem próximo com Timóteo. Ele parecia ser um exemplo mesmo na vida do Timóteo. No nosso caso, também eu considero também que seja importante ter alguém de confiança para você conversar, para você aprender, para você se espelhar, seja quem for, seja seu pai, sua mãe, seja sua avó, seu pastor, alguém que você possa sentar, conversar, falar das suas dificuldades, falar dos seus problemas e aprender com essa pessoa. Então, procure valorizar ainda mais essas pessoas que te ensinam, essas pessoas que se preocupam com você, tá? Já aproveito também para falar, evite um pouco as pessoas que você conheceu na internet. Eu digo assim, não evitar as pessoas em si, mas evite passar seus problemas e suas dificuldades para qualquer pessoa ou jogar lá no Facebook, hoje eu estou me sentindo assim, hoje eu estou me sentindo assado. Não se abra tanto na internet, se guarde um pouquinho também e quando você for fazer isso, faça com alguém de confiança dentro da sua própria casa, alguém dentro da igreja que seja de confiança sua e da sua família. Legal? Então, o segundo ponto é esse. Tenha um discipulador, um tutor, alguém de confiança que o ajude na sua fé. Tá? O terceiro ponto, já para encerrar, né, bem rapidinho mesmo, vamos abrir lá em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo capítulo 1,
do 3 ao 4, onde fala que Timóteo ele serve a Deus com o seu dom. Então, 1 Timóteo 3 ao 4 fala assim, né? Aqui, lógico, Paulo falando com Timóteo. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então a gente vê que Timóteo ele foi encarregado por Paulo de ficar ali naquela cidade, naquela igreja, na ausência, né, do Paulo. Paulo estava na Macedônia, ele tinha um plano de chegar em Éfeso, que era aquela cidade, mais cedo, mas por algum motivo ele teve um atraso, e ele manda Timóteo para que vá lá o quanto antes para cuidar daquelas ovelhas, né? Esse era o dom de Timóteo, né? Pastorear as ovelhas. Não que isso tenha sido fácil, né? Não que isso tenha sido, não que ele tenha tirado isso de letra, né? Inclusive em alguns momentos, a forma com que Paulo fala, ele parece estar realmente querendo levantar um pouquinho Timóteo, falar: Timóteo, segue, vai em frente, não se deixa bater. Ele dá um incentivo, fala até sobre a saúde. Parece que Timóteo tinha um problema no estômago, não sei porquê, pode até ser causado por isso, pelos problemas que ele vinha enfrentando. De repente era uma pessoa que guardava muito também ali com ele essas dificuldades, esses problemas. Então de repente saiu aí um problema no estômago. Paulo fala sobre isso também, sobre ele cuidar um pouquinho do estômago dele, mostrando mais uma vez essa preocupação, né? Mas o importante é que Timóteo tinha esse dom, e era com esse dom que ele servia no reino de Deus, tá? Será que nós, né, trazendo um pouquinho para a gente, será que nós temos servido a Deus com os nossos dons, né? Eu queria que a gente já falou um pouco, né, sobre dons, quais são os dons, para que servem, os objetivos e tudo mais. E eu quero que vocês lembrem que de todas as listas de dons, né, que são em vários momentos que aparecem essas listas no Novo Testamento, o dom de ficar sentado no banco, o dom de assistir culto, não existe, tá? Então, se você em algum momento parou para pensar e falou: não, acho que meu dom é ficar aqui no meu cantinho, esquece, não é, tá bom? Procure o seu pastor, procure ver com ele como que você pode ajudar, de que forma que você pode ajudar o reino de Deus a progredir. Converse com Deus, leia a Bíblia, né? Veja na sua igreja em qual ministério você pode servir, você pode ajudar. Procure serviços que você ainda não fez, inclusive, para ajudar. Na nossa igreja tem tantas coisas legais, aí tem o ministério infantil, tem o ministério com famílias, o ministério com mulheres, a parte de assistência social, né? Procure ajudar esse pessoal também, se envolver. Quem sabe você descobre uma coisa nova aí que você sabe fazer, faz bem e acaba ajudando também, como foco aí, né, o corpo de Cristo. Legal? Então, quanto mais cedo você puder se envolver, mais tempo você vai ter para se aperfeiçoar e vai ter mais experiência depois para ensinar outras pessoas. Legal? Então, pessoal, só para a gente resumir aí os 3 pontos que nós destacamos aqui da vida de Timóteo, para exemplo
a nossa vida. Primeiro, valorizar o lar cristão. Caso você tenha nascido em um, dê valor e dê continuidade. Dê continuidade a isso, tá? É muito importante. Caso você não tenha nascido em um lar cristão, seja você o primeiro a fazer Deus conhecido, fazer Jesus Cristo conhecido na sua vida, para a sua família, tá? E que os seus filhos tenham também esse privilégio, né, de nascer num lar cristão. Vai fazer toda a diferença na vida deles, vai fazer toda a diferença na sua vida também, tá? Segundo ponto, submissão ao discipulador, ao seu tutor, seu amigo, sua amiga, que vai te ajudar aí na fé cristã. Além de, lógico, né, de ler a Bíblia e orar diariamente, procure alguém da sua igreja que seja da sua confiança, que seja de confiança da sua família. Pode ser até alguém da sua própria família, né? Melhor que seja assim, mas que essa pessoa possa te acompanhar na sua fé cristã, né? Seria muito legal se você conseguisse alguém mais experiente, tá? Não tem ninguém perfeito. Não procure alguém perfeito para ter essa pessoa como seu tutor ou como seu exemplo de vida cristã, né? Mas eu tenho certeza que tem muita gente dentro da nossa igreja que tem bastante experiência e bastante coisa para te ensinar, tá? Peça auxílio, peça ajuda, puxe amizade, puxe uma conversa para você ser edificado também, tá? E por último, o terceiro ponto é procure a servir a Deus com o seu dom, tá? Na Bíblia não tem uma idade específica para você ser um servo de Deus, né? Aliás, foi para servir a Ele que nós nascemos, na é verdade? Né? Então, outra coisa importante é que não tem uma situação específica para servir, tá? Então, nunca diga assim, eu vou esperar essa situação passar para depois eu ver o que eu posso fazer para conversar com o pastor. Vou esperar eu completar 15 anos, vou esperar eu completar 18 anos para depois eu pensar nessas coisas, agora não dá, né? Então, não tem uma situação, não tem um tempo específico para que você possa servir a Deus com o seu dom, tá? É a todo momento, a todo tempo que você tiver a oportunidade que você esteja servindo a Deus, tá bom? Então, converse com o seu pastor, converse com os líderes dos ministérios aí da nossa igreja para saber como é que você pode ajudar, certo? Então, que Deus abençoe vocês. Eu espero, como eu falei, de tudo que eu falei aqui, espero que pelo menos uma coisinha tenha servido aí para vocês e tenha edificado um pouquinho mais a sua vida. Legal? Deus abençoe. Boa semana. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.